Então, boa tarde a todos. A gente está reabrindo os trabalhos da CPI, das oitivas. A gente está aqui para a oitiva da CPI número 02/2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e SAI no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário no período de 1 de 2013 até a presente data. A gente informa para a senhora que as CPIs geralmente são abertas ao público, mas por causa da pandemia, só está podendo assistir aqui ao vivo jornalistas. Então, se tiver algum jornalista, eles podem assistir. E lembrar também que esses depoimentos são públicos e são colocados depois no site YouTube oficial da Câmara de Amparo. Senhor presidente, na condição de procurador da testemunha, eu gostaria que o senhor analisasse o requerimento que foi feito, solicitando que o depoimento seja colhido sob sigilo e mantido sob sigilo até a decisão final da Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente informa o senhor que todo requerimento que entra para a comissão, não vou ser só eu que vou analisar, é a comissão que vai analisar. Só corrigindo o que o senhor falou, eu vou analisar. Então a comissão vai analisar junto e deliberar sobre isso. Senhor presidente, eu reitero que o depoimento seja mantido sob sigilo até a análise da comissão e posteriormente que ele seja mantido no sigilo até o resultado final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Podemos começar então? A senhora fala bem pertinho do microfone. A senhora pode falar o nome completo da senhora? Não, está aceso? Está pertinho para sair o som, por favor. Laura Petri Geraldino. Sua idade? 44. Estado civil? Divorciada. Profissão? Engenheira civil. O endereço seu, por favor. Avenida Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, número 181, apartamento 103. A gente informa a senhora, a comissão, que a senhora tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho. E que a senhora tem o direito ao silêncio também. Se não quiser responder alguma pergunta da comissão, a senhora pode ficar calada. Ok. Entende isso? Antes de começar as perguntas, eu vou explicar para a senhora. A gente abre 5 minutos, se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, e após isso a gente começa as perguntas da comissão. A senhora... Não tem nada. A senhora pode falar qual que é o cargo que a senhora ocupa e fazer um resumo breve do que a senhora faz no SAI, qual a sua função no SAI? Ok. Meu cargo é superintendente. Por... Tá bom assim? Meu cargo é superintendente, então eu sou responsável praticamente por conduzir o SAI, né? Então, tanto administrativamente, financeiro, técnico, né? Tem as diretorias abaixo da minha superintendência, né? Nós somos responsáveis pelo abastecimento de água, então a coleta, tratamento e distribuição de água e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto do município. A senhora sabe explicar para a gente como funciona a contratação de publicidades em jornais no SAI? Publicidades institucionais no SAI? Em detalhe, assim, não. A senhora pode informar quem que pode informar do SAI essa informação? Quem que é responsável pela contratação de publicidades institucionais no SAI? Então, é assim, quando a gente tem algum informativo que a gente quer fazer nos jornais, então depende de quem... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o informativo daquele vazamento que teve do reservatório de água da Itaú. Então, foi uma coisa que nós achamos necessário fazer um informe. Em várias redes sociais e também achamos interessante fazer nos jornais. Então, aí eu peço para fazer a publicação em jornal e daí o pessoal lá, financeiro, suprimentos, vão dando andamento no processo. Tá. O critério de escolha para publicidade no jornal, a Tribuna e a Gazeta, você pode explicar como que é? Faz os dois jornais iguais? Faz em um mais que o outro? A senhora sabe dizer isso? Não, assim, é igualitário. Às vezes a gente tem uma outra
a aproximação, assim, vamos dizer, vou dar um exemplo também. Quando você quer, esse exemplo do reservatório, que é uma coisa que tem que abranger o maior número de pessoas possível, a gente faz em 2. Quando é uma coisa mais simples, só informativo, às vezes a gente faz em um só, mas não tem um critério. A senhora, às vezes, faz publicações em um jornal só, não faz nos 2. Sim. A senhora sabe se é no jornal A Tribuna ou no jornal Gazeta? Já foi feito das 2 formas nos 2, ou Tá. em um ou em outro. Já ficou a publicidade em uma vez e depois no Isso. outro, entendi. Isso. A senhora sabe dizer quem que cuida das questões legais das empresas que são contratadas para fazer essa publicidade no site? Esclareça a pergunta, presidente. Se a senhora superintendente sabe informar qual setor ou qual pessoa que é responsável no SAI pela publicação, pela legalidade de contratação de uma empresa, por exemplo, de um jornal, para fazer a publicidade. A senhora sabe qual o setor ou qual a pessoa que é responsável por isso? Então, legalidade é igual a qualquer outro processo de compra, né? Nós temos uma diretoria, uma gerência lá dentro, responsável por suprimentos e que faz todo esse procedimento, né? A senhora pode falar o nome de quem é o responsável para a gente? Mas sim, eu tenho diretor, né? Então, hoje o diretor administrativo, temos um diretor administrativo. Pode falar um pouquinho mais próximo? por favor? Desculpa. O diretor administrativo é o Carlos. Carlos? Luiz Carlos. Tá. Ele é o diretor administrativo. Depois, abaixo dele, tem a gerência de suprimentos, que está o Valdenir, Tá. que é um servidor de carreira, inclusive. O Luiz Carlos é de carreira? Não. Tá. E aí tem a outra diretoria financeira, que é o Vinícius Pagani, e a gerente a Érica também. Então, existe um trâmite para qualquer contratação que passa por essas 2 diretorias, né? Então, você faz o pedido, você encaminha, o Suprimentos faz toda a parte de levantamento, orçamento, essas coisas, e depois é passado para o financeiro para poder fazer a previsão de valor, da onde vai tirar tudo. E então, é mais essas 2 diretorias que trabalham nesse tipo de contratação. Quando a senhora pede, a senhora não analisa a legalidade. Não. Desculpa, vou perguntar. Vai para o setor Isso. de administrativo e daí eles que analisam a Isso. legalidade. Tudo bem. Hélio? Tá tudo certo? Você sabe se o SAI também faz alguma publicidade online em sites de jornal, ou se faz Não. em algum site? Não. A gente faz o Facebook, Tá. né, que tem o Facebook do site institucional e é lá que são feitas as postagens. Não, eu quis dizer questão paga, assim, pagar em Não. algum. Tá. A senhora conhece o senhor Samuel Michelini? Conheço. A senhora sabe se ele é o dono do jornal Gazeta Amparense? Eu sei que ele trabalha lá, não sei se ele é proprietário. A senhora já viu ele no SAI, para ir até o SAI, resolver algum problema do jornal? A senhora Não. já viu ele por lá? Eu já vi ele lá entregando jornal só algumas vezes. A senhora conhece a senhora Lucimara A. de Souza? Não. A senhora sabe se dizer se ela é dona do jornal Gazeta Amparense? Não conheço. A senhora não conhece, né? Não. Vamos pular a pergunta. A senhora conhece o senhor José Carlos Lolli Júnior? Conheço. Tá. A senhora tem alguma relação com ele? Não. Profissional? Não. Relação. A senhora sabe dizer que quando. A senhora sabe dizer pra gente quando o CNPJ ou alvará de uma empresa está inapto, se vocês conseguem contratar os serviços deles? Não, esse tipo de detalhe técnico aí já não é comigo. Tudo bem. Não sabe dizer se já teve algum caso de o SAI contratar alguma empresa inapta ou com alvará vencido? Então, não sei. Tá. Então, o setor do SAI que observa quando uma empresa está com o CNPJ inapto ou alvará é o setor administrativo. Isso. Administrativo, ele envolve suplementos também? É no mesmo setor? É a diretoria de administração, embaixo dela tem a gerência de RH e a gerência de suprimentos. Elas estão embaixo da diretoria administrativa. Tudo bem. Eduardo, eu vou pedir para você colocar uma foto aqui. Eu vou colocar uma foto, Tá? eu vou explicar a foto e depois eu vou fazer algumas perguntas. Ok.
A comissão, Tranquilo, pode assim. a CPI, ela pediu informações para a Prefeitura e para o SAI sobre contratações e publicidades institucionais do jornal Gazeta. Ok. Esse documento que eu estou mostrando aqui é uma resposta que o SAI nos enviou. Então não tem Sim. nada a ver com a Prefeitura, eu estou falando do SAI. Sim? Eu vou ler aqui. Para as respostas ao requerimento 05/2020 da CPI 02/2020 informam. Segue anexo cópia dos empenhos solicitados. Informa que as dotações utilizadas encontram-se impressas no corpo dos documentos. A gente analisou, veio tudo certinho. Ok. Segue em anexo cópia de todos os empenhos referentes a publicações do SAI no Jornal Gazeta desde 2013. A gente analisou também, mandaram tudo certo. Ok. Segue em anexo cópia das notas fiscais emitidas pelas empresas L.A. de Souza, ME, e Marisa Gomes, ME, pessoas jurídicas responsáveis pelo jornal A Gazeta Amparense de Amparo, pela Gazeta de Amparo entre 2013 e 2020. A CPI, ela fez uma consulta na Receita Federal e no site da JUSESP. Ela viu que o único dono do Senhor jornal... presidente, qual a pergunta? Eu estou ainda explanando, eu vou fazer a pergunta. É que ele está fugindo do documento. Não Não, está tô- fugindo, doutor. Deixa ele terminar, por favor. O documento está aqui, ó, com o nome da empresa, eu só estou explicando para depois fazer a pergunta. As empresas, a gente averigou na CPI que o único dono do jornal Gazeta Amparense, que consta oficialmente, é essa L.A. de Souza ME. A gente não achou Marisa Gomes ME como dona da empresa. Pode passar o próximo slide? Eu vou acabar e vou fazer a pergunta. Por favor. Acho que tem que abrir e... Eu acho que tem que passar por aí. É porque não é slide, né? É só a figura. Aumentar daí não vai. Então a gente recebeu esse documento. Quem assina aqui embaixo é o diretor de finanças aqui, Vinícius Pagani Isso. de Mello. A gente viu que em 2014, 2018, 2019, o SAI contratou a empresa Gazeta Amparense. O que chamou a atenção da comissão é que duas notas fiscais que foram emitidas em 2019 e 2020 não são do jornal Gazeta Amparense. São da Marisa Gomes, que não tem nenhuma relação de sociedade Qual com a o jornal. pergunta, presidente? Vou fazer a pergunta. Se o senhor tiver um pouco de paciência, eu Não, chego não é lá. questão de paciência, é que o presidente está fazendo Doutor, você não está afirmações e deixando ele falar, lações. doutor. Por favor. O senhor vai Eu não continuar tô. atrapalhando os trabalhos ou eu posso continuar? Não, Já não o senhor tô foi atrapalhando os divertido trabalhos. O uma senhor vez está aqui. atrapalhando os trabalhos. Deixa ele terminar de explanar. Posso explicar que eu vou começar do zero de novo? Novamente, presidente, eu peço que retire a advertência. Não será retirada. O senhor já foi divertido. Então eu posso continuar, eu vou começar do zero de Senhor novo. presidente, eu tenho prerrogativas como advogado, o senhor não tem autoridade para Ele me tem autoridade advertir. sim perante a comissão A parlamentar de senhora, inquérito. por favor, abaixa o tom. O senhor está gritando comigo. A me senhora respeite. abaixa o tom. O Eu senhor estou conversando abaixa com o tom. presidente. Eu O senhor estou está sendo conversando A com senhora é você. assessora. Eu sou procuradora. A senhora é assessora. O senhor- Eu não sou quero assessora que a senhora interrompa a minha conversa Você com não o pode presidente. tratar assim, o presidente da comissão processante. O senhor seja educado com os membros da comissão processante, com a assessoria, que ela é procuradora, e com o Bruno aqui. Então, se o senhor for mal educado, a gente espera 5 minutos, faz uma pausa para o senhor respirar, daí a gente volta. O senhor quer beber uma água para a gente voltar ou pode Eu continuar? insisto que retire a advertência. Anotado. Não será retirado. Então, eu vou começar de novo. Vamos voltar. Deixa eu ver que eu perdi meu raciocínio. Então, vamos lá. Em 2014, 2018, 2019 e 20, o SAI contratou contratou em publicidades institucionais no jornal Gazeta Amparense. Até 2018, a empresa L.A. de Souza, que é a Gazeta Amparense, emitiu as notas. Só que em 2019 e 2020, tem duas notas que não são da Gazeta Amparense, no nome de Marisa Gomes. Ela não consta como sócia do jornal Gazeta Amparense. Agora eu vou fazer a pergunta. Você sabe por que o SAI contratou serviços do jornal Gazeta Amparense usando nota fiscal de um terceiro? Não sei. A senhora sabe explicar quem poderia esclarecer para a gente isso aqui na comissão do SAI? Talvez o pessoal ou de finanças ou de suprimentos, né, que participaram do Tá. processo. Tá bom.
senhora acha que isso não pode gerar algum tipo de problema para você que é ordenadora de despesa? Senhor presidente, Eu fiz a pergunta. opinião não é testemunho. opinião. O senhor acabou de perguntar, você acha Não. opinião. Se é Não, opinião, eu tô perguntando. não é cabível de testemunho. Vou refazer minha pergunta. Esse procedimento no SAI? Peraí. Senhora, a senhora a senhora está ciente que aconteceu isso no SAI? Aconteceu isso o quê? Que aconteceu de o SAI contratar uma empresa com CNPJ terceiro? A senhora está ciente disso? Não. Tá. A senhora tem algum parente que trabalha na prefeitura e já trabalhou no jornal Gazeta Amparense? No jornal, não. Né? A senhora tem algum parente que trabalha na prefeitura? Qual a relevância da pergunta, presidente, em Toda relação à pergunta- comissão? Toda pergunta tem relevância para as investigações da comissão. Então, se a senhora não quiser responder, não precisa responder. Vou me reservar o direito de permanecer calada. Eu acabei minhas perguntas, Osmar, o Hélio, tem mais alguma que a gente fez junto, mais alguma diferente? Então a gente abre um espaço, se a senhora quiser falar alguma coisa, considerações finais, a gente agradece a sua presença aqui. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem, antes de encerrar a fase da sessão, a testemunha seguinte que estava designada, agendado para hoje, que é o prefeito Jacó, ele está presente e compareceu espontâneo. Eu venho requerer que ele seja ouvido na data de hoje, agora na sequência dos trabalhos. A gente vai suspender agora e vai deliberar o pedido se De oitiva espontânea. espontâneo, oitivo espontâneo. A senhora só fica para assinar o termo.